Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de dicas do professor Lourimar Mendes. O vídeo de hoje é para a gente falar de time tiro curto, ou seja, aquele time que você vai montar para aquelas ligas, para aqueles desafios que são por rodada, onde os maiores pontuadores da rodada são os premiados. Existem ligas grandes, ligas pequenas, existem ligas no Cartola FC, existem ligas no Rei do Pitaco, e a gente vai buscar aqui fazer um time de tiro curto nesse vídeo. Se você gostar do conteúdo, já vai deixando o like, compartilhe o vídeo com os amigos, faça a inscrição, ative o sininho para você não perder nada, nenhum vídeo novo. Ao longo da rodada, geralmente a gente faz 3, 4 vídeos. Essa semana a gente já gravou o vídeo de time principal. A atualização desse time principal vai acontecer na sexta-feira ou no sábado pela manhã. Hoje estamos gravando o time tiro curto. Teremos ainda o time mitada e depois lá a atualização do time principal. Vamos embora lá para a escalação do time para tiro curto. Observe aqui do lado esquerdo que o time tiro curto nosso aqui é o Mestre Mito 02. Nós vamos usar esse time ao longo da temporada para falar de tiro curto. Na primeira rodada, o nosso time tiro curto tinha a base do Bahia. Nós fizemos na primeira rodada... Cadê a nossa pontuação? Vamos procurar aqui a pontuação, que o professor já se embananou aqui. Vamos voltar aqui na primeira página para a gente achar a nossa pontuação. Tá aqui. Olha, nós temos um patrimônio de 126 cartoletas e fizemos uma pontuação de 84 pontos na última. A base que nós escolhemos para a primeira rodada foi a base do Bahia, que foi bem demais a base, né? Muito bem a base do Bahia. E nós erramos só aqui no meio campo, que nós não colocamos o Tassiano e sim o Rodriguinho. Em função disso, a gente teve um prejuízo aqui no meio campo. Tivemos um prejuízo também com o Luan, que não foi bem. E o Gilberto, que era uma expectativa também, acabou decepcionando. Nós deixamos nessa base o Hulk como capitão. Poderíamos ter deixado alguém do Bahia, que é o mais óbvio de fazer quando você escala time tiro curto. Quem não está acostumado com time tiro curto, ele é sempre um time um pouco mais ousado que time para a liga clássica. No tiro curto, explicando para quem é novato no canal e quem ainda não sabe, no time tiro curto você tem que fazer o quê? Você vai escolher os 5 defensores aqui, ó, 2 zagueiros, os 2 laterais e o goleiro, mais o técnico de um mesmo time. Ou seja, essas 6 peças aqui, as 5 da defesa e o técnico, geralmente é do mesmo time, um time que tem possibilidade de mitar na rodada. E você vai torcer para ter o SG, ou seja, para não tomar gol. No meio campo e no ataque, você pode escolher peças que você acha que vai pontuar de outros times, mas o time tiro curto mais clássico, que é feito pelos especialistas aí em tiro curto, tem muitos famosos por aí, é os 5 defensores de um mesmo time, o técnico desse mesmo time, mais um meio-campista e mais um atacante. E dessas 8 peças, né, uma no meio, uma no ataque e 6 na defesa, você vai escolher um para ser capitão. Bora lá! A gente tem jogos interessantes na rodada e eu fiz uma análise e avalio que os jogos em que você pode apostar para tiro curto mais favoráveis para a gente não perder tantas cartoletas é o jogo, vamos aqui na tabela de jogos, é o jogo do Fluminense contra Cuiabá, porque a defesa do Fluminense é uma defesa relativamente barata e que precisa de poucos pontos para valorizar. E uma outra defesa é a defesa do Palmeiras, que pega a Chapecoense, visto que o Palmeiras vai ter alguns jogadores reservas, goleiro estreante, lateral estreante, o que vai possibilitar também a gente ter uma defesa mais barata, e se der errado a gente não vai perder tantas cartoletas, já que a gente tem um número de cartoletas bons, mas a gente precisa de aumentar esse número de cartoletas para fazer times tiro curtos maiores lá na frente. Uma outra defesa poderia ser a do Atlético Goianiense, mas tem um jogo muito difícil contra o São Paulo, então a gente não vai pensar em apostar. A do Bragantino também está bem valorizada, então não perderia cartoletas. Tem um confronto com o Bahia, qualquer uma das duas também, ok? São essas aí as defesas que a gente pode pensar. Já que a gente tem que fazer uma base e tem que pensar em defesa, nós vamos escolher a defesa do Fluminense para podermos fazer aqui o nosso time de rodada única, o nosso time tiro curto. Então vamos lá, ó.
Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, custa 12 cartoletas, porém, o Marcos Felipe, ele tem uma média de 8 pontos, que é o que ele fez na primeira rodada, ele custa 12. Ele precisa de ter uma média aí mais ou menos de 6 para poder começar a valorizar. Então, se ele custa 8, se ele fizer mais ou menos 4, entre 3 e 4 pontos, ele valoriza. Então, a gente espera que o Fluminense não tome gol, então nós vamos colocar ele. Ainda na defesa, nós vamos colocar o Lucas Claro, que custa 11 cartoletas, fez 6 na primeira, então a gente acredita aí que por volta de 5 pontos ele vai valorizar. Então, se ele não tomar gol, ele valoriza. Samuel Xavier e Egídio. O Egídio, ele fez 5,60 na última, ele custa 9 cartoletas, então se ele fizer aí mais um pontinho, ele já não desvaloriza, então é boa opção. A mesma coisa o Samuel Xavier. O Samuel Xavier, se ele fizer um ponto também, ele não vai desvalorizar. Aqui no aplicativo Parciais, o Egídio está precisando de um ponto e o Samuel Xavier de 0,70. Mas você olha em outros aplicativos, está dando uma diferença. O Escala 10, por exemplo, está dando uma média um pouco maior. Mas a gente vai trabalhar aí com uma pontuação entre 1 e 2 para os dois laterais poderem valorizar. Então a gente já tem aqui, ó, falta só um defensor, só que esse defensor aqui do Fluminense, ele não está provável. A gente tem aqui dúvidas entre Manuel, David Braz e Victor Ferraz. A gente vai colocar, por enquanto, o Victor Ferraz. David Braz foi o último que chegou ali. E no banco de reservas, a gente vai colocar o Manuel, tá? Quando a gente for escalar o banco de reservas, a gente vai escalar o Manuel, porque a gente já colocou o David Braz ali na defesa. Continuando aqui do Fluminense, a gente está tentando fazer um vídeo bem rápido, já até filtramos só o Fluminense para a gente falar. Aqui no Fluminense aqui a gente tem 4 meias para colocar. Você pode escolher o do seu agrado. Nenê, por exemplo, está entre os mais escalados, mas para valorização não é uma boa escolha. Por quê? Porque ele teve uma desvalorização de 6,57 cartoletas, ele fez negativo 4,20 na primeira rodada, significa que ele precisa de pontuar muito alto para poder começar a valorizar, então a gente não vai arriscar nele. A gente tem 2 meias baratos aqui, ó, tanto o Iago Felipe que faz boas partidas, como também o Gabriel Teixeira. Só que o Gabriel Teixeira já vem valorizado e só custa 4 cartoletas. Então, assim, pelos 3 pontos que ele tem aqui, se ele fizer mais um ponto, ele também vai valorizar. Então, a gente vai de Gabriel Teixeira. Deixa eu ver aqui quanto que ele precisa para valorizar. É mais ou menos isso, um ponto para valorização. Então, a gente pode, entre meio e um ponto, ele já vai valorizar. A gente vai deixar o Gabriel Teixeira. Então, observa que a gente já colocou aqui uma base boa do Fluminense. A gente poderia colocar também um atacante do Fluminense, formando ali, por exemplo, com o Caio Paulista, que está super valorizado, né? 25 cartoletas, apesar do Fred ser o grande artilheiro do time. Mas a gente vai com o Caio Paulista pensando na média dele. Isso aqui é um esboço de um time para tiro curto. Se você não gosta do Gabriel Teixeira e do Caio Paulista e você tem mais cartoletas, você mantém só a base. Vamos colocar o técnico aqui para a gente finalizar a base do Fluminense. Então, olha aqui, tiro curto, o ideal é você fazer uma base para o seu time. Essa base custou 66 cartoletas. A gente ainda tem 59 cartoletas para gastar, uma vez que esse time aqui tem 126 cartoletas, já que nós conseguimos garantir o SG na primeira rodada fazendo a base do Bahia. Bom, agora filtramos aqui todos os jogadores disponíveis. Vamos colocar aqui na média de 15 cartoletas para a gente ter jogadores que precisam de menos pontos para valorizar. Vamos buscar os atacantes. Elinho é um cara que vai valorizar muito na rodada. Então, assim, como ele vai valorizar muito, a gente vai deixar ele aqui no time de tiro curto. Você pode fazer uma substituição por um jogador de sua preferência, mas a gente vai deixar. Ainda no ataque, a gente vai descendo aqui para a gente procurar alguém que não desvalorize tanto, que possa ser uma boa opção para a gente. Como o mais escalado da rodada até então é o Rony, e a gente acredita que entre 4,60 ele possa valorizar, a gente vai colocar o Rony, e ele é baratinho, custa 9,54 cartoletas. Aí a gente está fechando já o ataque aqui com Elinho, Caio Paulista e Rony. Elinho do Bragantino, Caio Paulista do Fluminense e Rony do Palmeiras. Nós podemos deixar aqui, por exemplo, o Rony como nosso capitão. Podemos escolher um capitão do Fluminense, aí vai de cada um de vocês. No meio campo, ainda para valorizar, a gente tem o Lucas Evangelista, que joga em casa. Vamos colocar aí que ele mantenha
a média e faça uns 8 pontos. A gente tem aqui do Palmeiras, que tem um jogo muito favorável, o Rafael Veiga, que também vai precisar entre 4 e 5 mais ou menos, talvez um pouquinho mais do que 5, deixa eu conferir aqui. Pelo escala 10 ele precisa de, aliás, pelo aplicativo Paciência ele precisa de 4.20. Provavelmente pelo escala 10 ele precisa de uns 5 pontos. Então a gente vai verificar aqui agora a nossa escalação. Falta o banco de reservas, a gente tem um jogador aqui que é dúvida. A gente vai colocar um dúvida do Fluminense no banco de reservas, mas você confere esse seu time aí quando você tiver para escalar, né? Quando você tiver para fechar o seu tiro curto. A gente tem que colocar o Fluminense aqui para filtrar o zagueiro para a gente ali, já que pelo menos o zagueiro a gente vai ter que filtrar. Então a gente filtra aqui, ó. A gente tem o Manuel. Nesse caso, como o Matheus Ferraz é mais barato, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que deixar o Manuel no time titular e o Matheus Ferraz. Espera aí, que o professor tem que fazer isso aqui, ó. Matheus Ferraz na reserva. Opa. Aqui a gente vai colocar o Manuel. Agora aceitou. Confirmar a escalação. Ver a minha escalação. E agora aqui na reserva a gente vai colocar o Matheus Ferraz e o David Braz está ficando de fora. Mas temos que aguardar aqui. Fiquem ligados na hora de escalação. Se você estiver querendo trocar porque está em dúvida, você pode colocar, por exemplo, um zagueiro do Palmeiras aqui, que tem um jogo favorável, que você está bem servido no seu tiro curto. Não é o ideal é colocar a base inteira, mas dá para pensar dessa forma. Confirmar a nossa escalação e continuar escalando aqui. Para continuar escalando, a gente vai ter que vir aqui nos atacantes, tirar o Fluminense, para a gente ir em todos os atacantes. Já tiramos o filtro. Bom, aí a gente pode colocar aqui na reserva um atacante que a gente acha que possa fazer boa pontuação. Temos os dois do Atlético, temos o próprio Gilberto que avacalhou a gente na primeira rodada. Vamos colocar aqui um atacante do Atlético, dar uma chance, de repente o Atlético, o Sacha, por exemplo, que custa 7. Vamos agora para o meio campo. Meio campista nosso que a gente pode colocar sempre no banco de reserva é sempre mais barato do que do titular, então a gente tem sempre às vezes uma dificuldade para pegar um banco de reserva legal. Ó, Danilo Barbosa talvez, não gosto muito dele como jogador, mas pode ser. Maurício, mas tem um jogo difícil fora. Ramiro, eu acho que vai ter que ser o Gabriel Pirani ali, ó, não tem outro aqui embaixo não. O Gabriel Pirani aqui no banco de reservas. Vamos sempre ter que confirmar, porque eu não consigo fazer diferente aqui. Lateral, a gente vai pegar um lateral aqui que possa ser do Palmeiras. Tem o Mike, que está aprovado e custa 6 cartoletas. Mas tem o Victor Luiz, que precisa menos ainda para valorizar. Lembra que eu falei? Se você quiser ir com a defesa do Palmeiras, ao invés do Fluminense também, fica um tiro curto bacana. E o goleiro a gente vai colocar do Palmeiras, porque também está estreando, como custa 4 cartoletas, precisa só de 2 para valorizar. Fechamos o nosso time, gastamos aqui 117 cartoletas, olha aqui do lado direito, 117 cartoletas,92, ainda sobrou 8 para gente. Então é um time que se você tiver aí 118 cartoletas, você vai conseguir escalar. Base do Fluminense, você pode tentar também uma base do Palmeiras. Ou seja, nós colocamos aqui 2 jogadores do Bragantino, o Elinho no ataque e o Lucas Evangelista no meio. 2 jogadores do Palmeiras, um no ataque e um no meio. Isso aqui é bom que a gente tem o arco e a flecha nesses 2 casos. E no terceiro caso também o arco e a flecha, ó. Gabriel Teixeira e Caio Paulista. Então arco e flecha, assistência de um e gol do outro, já pensou? Desse conjunto de 6 jogadores aqui do meio do ataque, a gente imita fácil. E na defesa, toda a defesa do Fluminense. Toda a defesa do Fluminense. É isso, espero ter ajudado. Um abraço a todos, muito obrigado por estarem aqui no canal. Vamos crescer juntos, né? E boas mitadas pra gente aí nessa rodada 2. Um abraço.